Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto, algum tema importante para o nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na Palavra de Deus. Antes de nós falarmos do nosso tema de hoje, eu gostaria de te pedir que, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, que você se inscreva no nosso canal e também compartilhe os nossos vídeos, convidando outras pessoas para se juntar a nós neste projeto, para nós podermos compartilhar, para nós podermos divulgar a palavra de Deus e edificar vidas, né? Alcançar o máximo de pessoas através das escrituras, né? Com o ensinamento das escrituras. Também gostaria de lembrar que Mulheres no Espelho está todos os domingos a partir das 14 horas no programa Cristo é Resposta para você. Nós vamos deixar aí fixado o link onde você pode acessar e participar lá conosco, ok? Muito bem. E não deixe de curtir, né? Dar o seu like e também comente aí o que você está achando, o que tem sido para você estes vídeos, né? Estes pequenos estudos, essas reflexões, e isso com certeza também ajuda no desenvolvimento do nosso canal, ok? Muito bem, então hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um pensamento ou de uma frase, uma afirmação que tem se tornado cada dia mais comum, né, aos nossos ouvidos, que seria a frase ou o pensamento afirmativa: não é bem assim. Então, você já ouviu essa frase, né? Quando você fala de alguma coisa, algum comportamento que você considera que é errado, né? E as pessoas falam para você, alguém pode te dizer, mas não é bem assim, né? Não é bem desse jeito. Muito bem. E o que é interessante nós observarmos que essa frase ela tem sido cada vez mais pronunciada, né? Essa afirmação tem sido cada vez mais utilizada e principalmente se referindo ao que nós chamamos, que nós entendemos como pecado. Tem sido muito utilizado para se referir ao que a Bíblia chama de pecado. O que é o pecado? Pecado é uma violação dos preceitos de Deus, né? O pecado, ele é sinônimo, tem como sinônimo desobediência, né? Desobediência às normas, erro, falta, né? Então, quando nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de desobediência aos preceitos, aos princípios de Deus. E as escrituras trata muito a respeito disso, né? Fala durante a escritura todinha aqui, você lendo a Bíblia, você vai ver que o Senhor Deus, ele fez questão de tratar com detalhes a respeito do pecado. Mas eu gostaria de te dizer que, se você tem escutado muito essa frase, não é bem assim. Eu quero dizer que a gente tem escutado muito ultimamente, ela tem se tornado cada vez mais comum, mas ela, ó, é muito antiga. E o fundador dela, o criador dela, chama-se Lúcifer, Satanás, o diabo. Nós vamos ver no capítulo 3, verso 1 a 6 de Gênesis, o momento em que Satanás estabeleceu esta ideia e colocou na mente humana essa ideia do não é bem assim. Capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore da vida, do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Ou seja, não é bem assim. Olha aí a instituição da frase. Certamente não morrereis. Não é bem assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Desobedeceu, cometeu o pecado. Então veja que essa frase, Satanás usou, através da serpente, né? Satanás usou esta frase para instituir, para colocar na mente do homem que aquilo que Deus diz, aquilo que está na escritura, não é bem assim. Quando Deus fala de pecado, né, Deus está falando de algo muito perigoso. Perdão. O pecado, diz a palavra de Deus em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a partir do momento que Eva
foi convencida de que as coisas não eram bem assim como Deus disse, que não morreria, né? Mas pelo contrário, a serpente conseguiu convencer a mulher de que não era bem assim e conseguiu ainda mais, conseguiu tornar aquilo interessante para a mulher. E é isso que hoje esta frase ainda faz conosco. Nos faz entender que não é bem assim, que o pecado, a nossa desobediência, certas práticas nossas não são tão problemáticas assim, né? É algo natural, é algo normal, não é bem como as escrituras dizem, não é bem como as pessoas estão pregando, né? Como a igreja de Cristo prega, não é bem assim. Mas pelo contrário, ela faz com que, né? Essa frase faz com que o pecado se torne interessante para nós. A gente desperta o desejo de praticar. Então, não é bem assim, pelo contrário, isso aqui é bom, né? Isso aqui você não vai morrer, pelo contrário, você vai se tornar mais inteligente, mais conhecedor, mais sábio, mais semelhante a Deus. Então há um perigo muito grande nessa frase, nesse pensamento, nesse ensinamento de que as coisas não são bem assim. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. A serpente convenceu a Eva: não, certamente não morrereis. Mentira. É bem assim, sim. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós nos tornamos separados de Deus. Essa morte que a Bíblia estava dizendo, que a Bíblia diz, não é a morte física, porque isso todos nós vamos passar, mas está falando de se separar de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas afirmações que nós temos escutado, esta afirmação que temos escutado. Não é bem assim. Quando a palavra de Deus diz algo, se diz que vamos morrer sim. Se diz que Deus não se agrada, Deus não se agrada mesmo. Então, a Bíblia diz exatamente o que Deus pensa, e tudo que a Bíblia diz é exatamente assim que acontece, que funciona. Então, o salário do pecado é a morte. Se nós permanecermos na desobediência e no pecado, é bem assim, sim. Certamente morreremos, certamente estaremos separados de Deus. Hoje está sendo dito de muitas atitudes, muitos comportamentos que a Bíblia chama de pecado. As pessoas estão dizendo: não é bem assim, isso é o seu jeito de ser, faz parte da sua personalidade, você nasceu assim, é algo que está dentro de você. É pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, traz morte, traz separação de Deus. Então, cuidado com esta frase, não é bem assim. Quando você entende que algo é errado, que você lê nas escrituras, ou que alguém diz para você, alguém te ensina, né, pregando a palavra, que é pecado, cuidado, verifique realmente na palavra de Deus, e se a Bíblia diz que Deus condena, é bem assim, sim. Isso vai te levar à morte, isso vai te levar à destruição. Muito cuidado. As pessoas que estão dizendo não é bem assim, estão agindo como Satanás agiu com Eva, fazendo você achar interessante o pecado, achar normal o pecado, e depois que você é conduzido ao erro, você cai na mesma situação que caiu Adão e Eva. Desobedeceu a Deus, a morte vem, a separação de Deus, né, entre você e Deus vai acontecer, e o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é morte, é separação de Deus, é eternidade no inferno. Isso com certeza você não quer para sua vida, mas isso eu posso te dizer: pecado gera morte, gera separação de Deus. É exatamente assim. Cuidado com esta frase, com este pensamento. Não é bem assim. E o pecado sendo mostrado como algo normal e algo interessante vai gerar morte, vai gerar destruição. Então, creia nas Escrituras. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Cuidado, cuidado. Eva se deixou enganar, mas nós não precisamos cair no mesmo erro. Quando te disserem não é bem assim, você pode afirmar: está escrito. Como Jesus Cristo disse, está escrito. Se está escrito, se está nas Escrituras, não se discute. É exatamente assim. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.